Olá, bom dia, pessoal. Vou fazer aqui o filtro para mostrar como fazer o estudo direcionado para o CNU, né? Especialmente para o bloco 6, grupo C, né? Bloco 6, mostrando aí pelo eixo temático 3 como é que eu faria para iniciar meus estudos, e vou fazer o filtro pelo Tec Concursos. Vou compartilhar aqui a tela. Estão olhando aí minha tela já? Ok, Ok. Então, o que que eu iria lá? Vou Vou mostrar aqui para você, por exemplo, no eixo temático 3, economia solidária e contexto internacional, nós temos aqui microeconomia. Então, como é que eu vou começar a estudar esses 10 tópicos de microeconomia? Bom, eu começaria pelas questões fazendo o filtro inicial. Então, eu iria aqui no Tec Concurso, já estão olhando o Tec Concurso? sim, Criar novo caderno, matéria e assunto. Você vai aqui, ó, microeconomia. Microeconomia. Ó, digitei errado aqui. Microeconomia. Ó, você tem conceitos básicos de microeconomia e microeconomia como um todo. Você tem aqui no TEC Concursos 9.242 questões. Isso é muita coisa para você ter e provavelmente está todas as bancas aí. Como o foco do CNU é Sesgran Rio, eu vou filtrar pela banca também aqui, ó, Sesgran Rio. Apareceu aqui, ó, Sesgran Rio. Sesgran Rio tem 521 questões desse tópico microeconomia. Então já é o suficiente, vou gerar o caderno sobre a microeconomia. Na hora que o TEC gerou o caderno, eu vou aqui em índice. Nesse índice eu tenho na organização, organizar por, você tem vários filtros. Primeiro filtro que eu normalmente faço na minha preparação é relevância apenas assunto. Relevância apenas assunto, para quê? Porque eu vejo aquele assunto mesmo aqui é o primeiro daqueles 10 itens que eu tenho que aprender. Então, relevância por assunto. Eu vi que eu tenho que aprender custos, depois eu vejo onde é que está custo, demanda e oferta. Depois tem que entender o que é monopólio, tem que ser rápido, urgente, que é o que a assessment vem cobrando de microeconomia. Produção, elasticidade, né? Preço, demanda, externalidades, tipo de estrutura, preferência de corpos de inferência, teoria da regulação, teoria dos jogos. Acho que esses aqui seriam os itens assim, que eu ia focar em fazer meus isso. resumos, Isso que eu ia resolver essas falar. questões. Esses Se a são gente pegar os assuntos do, do microeconomia. Só que tem um outro filtro que eu vou mostrar para vocês para entender dentro de cada tópico daqueles 10 o que são os mais importantes, né? Como fazer também um resumo. Então, vou aqui de novo em índice. Então, já peguei aqui como se fosse os 10 dos tops 10, até aqui, sei lá. Pegaria esses 10 assuntos aqui. Até concorrência perfeita, de repente. Oligopólio aqui, ó. Monopólio, oligopólio. Depois ir aqui, ó. Relevância. Aqui, ó. Relevância, matéria e assunto. Matéria e assunto. Cliquei aqui, ó. Matéria e assunto. Expandi. Aqui ele vai me dar a estrutura que está no edital, que é o seguinte: tópico maior, o que são os subtópicos. Então, voltando no edital, vou dar só um exemplo aqui, ó, teoria do consumidor. Então, me deparei com esse assunto para estudar do eixo temático 3, teoria do consumidor. Então, vou estudar a teoria do consumidor. Só que eu vou lá nas questões, então, vou lá nas questões teoria do consumidor. Aqui, ó, teoria do consumidor. A Sesgran Rio já cobrou 41 questões sobre teoria do consumidor e microeconomia. Para Sesgran Rio, teoria do consumidor ela se divide em restrição orçamentária, que já cobrou. Não estou dizendo que só existe isso sobre teoria do consumidor, mas o que ela já cobrou sobre teoria do consumidor foi restrição orçamentária, preferências e curva de indiferença, equilíbrio do consumidor, efeitos, renda e substituição, escolha envolvendo risco e incerteza. Só que em teoria do consumidor, o que eu tenho que me focar ou fazer uma tabela, fazer um mapa mental é de preferências e curvas de diferença. Por quê? Porque das 41, metade, ou seja, mais da metade, foram cobradas sobre esse assunto. Então, ou seja, teoria do consumidor. Há uma grande probabilidade no CNU, se for cobrar a teoria do consumidor, cair preferências e curva de diferença. Então, toda vez que eu. Primeira coisa, faço o meu resumo com base
nesses subtópicos de teoria do consumidor. E segundo, toda vez que eu for fazer revisar, eu reviso preferência e curva de interesse. Então, há uma grande probabilidade de cair sobre isso. Vamos ver aqui um outro tópico aqui que seria válido. Por exemplo, esse aqui, falhas de mercado. Só ver falhas de mercado aqui, William. Falhas de mercado. Falhas de mercado. Aqui, falhas de mercado, ele botou aqui simetria de informação, risco moral e seleção adversa. Na Sesgran Rio, falhas de mercado, ele botou bens públicos, externalidades e informações adversas. Externalidade está separada aqui, ó, informação assimétrica. Ou seja, na Sesgran Rio, ele botou, a cobrança ficou diferente, seleção adversa está fora, mas acho que está aqui, informação assimétrica. Ou seja, na falhas de mercado, você tem 55 questões, sendo que aqui, ó, 32 é sobre externalidades. Então, aqui onde está a externalidade? Externalidade é um assunto no item 1.9. Externalidades, né? E informação assimétrica. Ou seja, externalidades foram cobradas quantas questões? 32 questões sobre externalidades. Bens públicos, aqui, ó, foram cobrados 18 vezes. 13 vezes, desculpa. Informações assimétricas. Informações assimétricas, onde está? Aqui, ó. Informação assimétrica. Informação assimétrica. E mais, você tem que entrar nessas questões, por exemplo, tem que entrar nas questões, assim, por exemplo, de externalidade, entrar na questão aqui, ver aqui o comentário do professor e ver qual é o assunto aqui não ficou muito bom. Mas, isso aí finalmente, deixa eu voltar aqui. O que eu queria mostrar para vocês era o seguinte, por exemplo, deixa eu voltar no índice aqui, deixa eu botar relevância, que mostra assim, demanda, oferta, demanda e oferta, né? E aqui, ó, sempre no comentário do professor, porque a partir desse comentário do professor, aqui, ó, progresso tecnológico no setor público. Ó, progresso tecnológico, via de regra, aumenta a produtividade e reduz custos. Portanto, isso gera o deslocamento da curva da oferta, né? A curva da oferta, para baixo e para a direita. Ou seja, isso aqui, ó, já vai para o meu Word de resumo. Você faz o resumo também a partir dos comentários das questões. Então, você vai criando o resumo lá daquela parte baseado nisso, baseado nessas informações aqui. Vou pegar uma outra questão que tenha gráfico. Às vezes, ó, um comentário do aluno tem um resumo muito bom. Comentário de aluno aqui. Ó, esse comentário aqui, ó, fonte Academy.org. Ela bota aqui, ó, fatores que aumentam a demanda, fatores que diminuem a demanda. Ó, isso aqui eu já gostei. Eu pegaria essa imagem aqui, copia a imagem, jogaria para o meu resumo. Ou seja, a partir do técnico, você consegue também fazer o resumo. Ó, já vi uma outra pessoa aqui, ó, fatores que aumentam a demanda, fatores que reduzem a oferta. Pegaria esses dois gráficos e levaria para lá. Ou seja, já ia alimentando também o meu resumo com base nos comentários. Pode falar, William. Não, só um comentário, pode até parecer bobo, mas para o pessoal que vai assistir aí essa mini aula de como fazer esse filtro, né? Que o professor está usando isso aí, o bloco 6 do CNU, como ele falou anteriormente, mas isso é válido para qualquer assunto de qualquer concurso, né? Esse Uhum. filtro é feito da mesma maneira. Só isso mesmo. Pegar uma outra questão para finalizar aqui essa minha aula. Aqui, ó, uma outra questão do Cisgran Rio. Vou ver o comentário do professor. De novo, um assunto sobre demanda e oferta. Ó, aqui, ó. A oferta e demanda do mercado de determinado produto pode ser representado por curvas em que as quantidades ofertadas e procuradas variam com o respectivo preço unitário daquele produto. O gráfico a seguir ilustra curvas de oferta e demanda de um produto, em que o P é o preço por unidade, a oferta D, aliás, S é a oferta, D a demanda, Q é a quantidade ofertada do produto, e é a situação de equilíbrio de mercado. No entanto, ambas as curvas podem se deslocar-se quando ocorrem mudanças, fatores que interferem no comportamento da oferta e da demanda no longo prazo. A curva da demanda desloca-se no longo prazo se houver. Aí eu vou ver aqui, ó, já tem um outro resuminho para botar lá, entendeu? Esse aqui é a curva que ele botou, mudanças de preferências de consumidores, que é a certa. Ou seja, Excelente. a partir desse item certo, eu já jogo lá e crio. Mudança de preferência do consumidor é um item do edital, eu acho. Cadê? Mudança de preferência. Eu tinha visto aqui, mudança de preferência.
Onde foi que eu tinha visto? Bens. Não sei se eu tinha visto aqui. Deixa eu só dar um Ctrl F aqui, preferências. Inclusive, no inglês, a gente pode fazer esse método Sesgran-Rio de inglês, né? Sim, sim, também. Acho que eu me confundi. Acho que estava só mesmo lá. Não, não tem. Vamos rápido. Acho que eu fiz besteira aqui. Saí. Deixa eu voltar aqui. Estava lá no item Para mim, original. ficou claro, cara. Ficou claro. Não, não tem não, desculpa, só. Mas não tem. Mas, às vezes, uma resposta aqui é o próprio resumo que, cara, para esse tópico é esse resumo que eu vou ter. Progresso tecnológico de novo, e aí de novo, tá vendo? Isso aqui, ó, você viu que era de um aluno e já está aqui dentro com o professor já capturou, não sei também se o aluno capturou do professor, mas tu vê que o professor pegou isso de algum lugar, e o aluno também É, já tem isso como se fosse uma premissa para estudar. Então, eu iria fazendo meus resumos a partir daqui, porque aqui você está fazendo um resumo efetivamente que responde questões. É diferente de você ler um PDF, ler um é. livro de economia e fazer um resumo. Aqui você já está fazendo seu resumo, sabendo que esse resumo responde um item e eventualmente responde a questão em si, o texto da questão. Excelente. É essa Obrigado. a E você usar acha aqui. que